Hoje nós vamos falar sobre os movimentos do corpo humano. Esse vídeo é o guia mais didático que você vai encontrar sobre esse assunto. Nele, vamos mostrar técnicas para aprender e memorizar de uma vez por todas o nome de cada movimento de todas as partes do corpo. Ou seja, se entender os movimentos é importante para o seu dia a dia como estudante ou profissional de saúde, esse vídeo vai te dar a confiança que você precisa para ser um estudante nota 10 ou um profissional de destaque. Assista até o final para aprender tudo sobre os movimentos do corpo humano. Entender os nomes dos movimentos torna a comunicação entre estudantes e profissionais da saúde mais eficiente. Por isso, cada movimento que o corpo humano é capaz de realizar recebe um nome específico. Antes de tudo, vamos entender alguns conceitos fundamentais. Um movimento nada mais é do que a mudança de posição de uma estrutura em uma determinada direção. No corpo humano, a maioria dos movimentos se dá ao redor de um eixo fixo, que normalmente é representado por uma articulação. Assim, cada movimento pode possuir até 3 características: uma estrutura anatômica que se move, um eixo fixo, ao redor do qual o movimento ocorre, e uma direção. Nem todos os movimentos têm as 3 características. Por exemplo, alguns movimentos não ocorrem ao redor de um eixo fixo, como vamos ver mais tarde. Ficou confuso? A partir de agora vai ficar mais claro, porque vamos mostrar as características de cada movimento e dar exemplos de onde eles ocorrem. E vamos começar com o movimento mais conhecido do corpo, a flexão. A flexão é a redução do ângulo entre duas estruturas anatômicas ao redor de uma articulação fixa. Vamos entender com um exemplo. Na flexão da perna, há uma redução do ângulo entre a coxa e a perna, ao redor da articulação do joelho. Assim, as estruturas anatômicas envolvidas são a coxa e a perna. O eixo fixo é a articulação do joelho e a direção é o plano sagital. Perceba que o nome do movimento vem da estrutura mais próxima da extremidade do corpo. Como a perna é mais próxima da extremidade, falamos flexão da perna. A flexão da coxa é um movimento completamente diferente, no qual as estruturas envolvidas são o tronco e a coxa, e o eixo fixo é a articulação do quadril. A flexão ocorre em várias partes do corpo. Já vimos a coxa e a perna, mas ela ocorre também no braço, no antebraço, na mão, no pé, na coluna e em vários outros locais. O próximo movimento é a extensão. Esse movimento é o oposto da flexão, ou seja, é o aumento do ângulo entre duas estruturas ao redor de um eixo fixo. Na extensão da perna, as estruturas envolvidas são a coxa e a perna, e o eixo fixo é a articulação do joelho. A extensão ocorre nas mesmas partes do corpo que a flexão. Aliás, aqui é um conceito importante a ser aprendido. A maioria dos movimentos ocorrem em pares opostos, também chamados de pares antagônicos, em que um movimento é o contrário do outro. Assim, a extensão é o movimento oposto à flexão. Vamos ver outros exemplos de pares antagônicos mais à frente. Mas agora vamos falar sobre a abdução. O termo abdução significa afastar a estrutura do plano mediano. A forma mais fácil de entender esse movimento é vendo o exemplo do membro superior. Nessa imagem de um homem na posição anatômica, podemos identificar o tronco, que representa o plano mediano. Quando o braço se afasta desse plano, dizemos que houve uma abdução do braço. As estruturas envolvidas são o braço e o tronco, que é o plano mediano do qual o braço se afasta. O eixo fixo é a articulação do ombro. Uma coisa importante é que o plano mediano faz referência às estruturas envolvidas no movimento, e não necessariamente ao plano mediano do corpo. Por exemplo, na abdução dos dedos da mão, o plano mediano é uma linha imaginária que passa pelo antebraço e pelo dedo médio. Quando abrimos ou espalhamos os nossos dedos, eles se afastam desse plano. Portanto, dizemos que houve abdução dos dedos. Além dos dedos da mão que acabamos de ver e dos membros superiores que vimos antes, os membros inferiores e os dedos dos pés também sofrem abdução. O movimento oposto à abdução é chamado de adução. Como esperado, se a abdução significa afastar uma estrutura do plano mediano, a adução é o contrário, aproximar uma estrutura do plano mediano. Para manter os mesmos exemplos vistos para a abdução, na adução do braço, essa estrutura se aproxima do tronco, que representa o plano mediano. E na adução dos dedos da mão,
Essas estruturas se aproximam da linha imaginária que passa pelo antebraço e pelo dedo médio. Vou dar 2 dicas para você não confundir esses movimentos. A primeira é que abdução começa com as letras A, B, da mesma forma que a palavra abrir. E abduzir o membro superior ou os dedos é o mesmo que abrir essas estruturas. Então, a adução é o contrário, fechar. A segunda dica é você se lembrar de outro significado da palavra abdução. Lembre-se dos filmes de ficção científica, em que pessoas ou animais são abduzidos por extraterrestres. Essas pessoas são afastadas do planeta Terra da mesma forma que as estruturas abduzidas são afastadas do plano mediano. Eu sei, essa última dica soa meio ridícula, mas eu tenho certeza que você vai se lembrar disso quando bater a dúvida. Vamos continuar para o próximo movimento, a protrusão. Mas antes disso, talvez você esteja se sentindo estressado com tantos nomes novos para memorizar. Se for o caso, não se preocupe. Pode assistir ao vídeo tranquilamente, focando apenas nos conceitos, sem se preocupar em decorar tudo. Para você rever cada conceito com mais calma, eu deixei na descrição do vídeo um link para um artigo completo sobre os movimentos do corpo humano, que traz todas essas informações de forma organizada para você. Esse artigo vai te ajudar a amarrar tudo que você viu nesse vídeo e ficar seguro dos seus conhecimentos. Minha parte preferida é o teste, que ajuda a conferir se você realmente aprendeu. Testar os conhecimentos é comprovadamente a melhor ferramenta didática para aprender a anatomia de verdade. Então, de volta para a protrusão. Esse é um movimento muito especial, caracterizado pela movimentação de uma estrutura em uma direção anterior. Somente 3 estruturas do corpo humano são capazes de realizar protrusão: a língua, a mandíbula e os lábios. Essa imagem ilustra o movimento de protrusão da mandíbula. E o movimento oposto à protrusão é chamado de retrusão. Na retrusão, ocorre a movimentação de uma estrutura em uma direção posterior. Todas as estruturas capazes de realizar protrusão também podem sofrer retrusão. Essa imagem ilustra a retrusão da mandíbula. Isso nos traz ao próximo movimento, a elevação, que vamos ver junto com seu par antagônico, a depressão. Enquanto a protrusão e a retrusão movimentam uma estrutura para frente e para trás, a elevação e a depressão movimentam essas estruturas para cima e para baixo, respectivamente. O principal exemplo aqui é a mandíbula. O eixo desses movimentos, nesse caso, é a articulação temporomandibular. Durante a depressão, a mandíbula se movimenta inferiormente, abrindo a boca, enquanto o movimento de elevação é responsável por movimentar a mandíbula superiormente e, portanto, fechar a boca. Em seguida, vamos ver um movimento que talvez você já conheça, a rotação. A rotação é um movimento que acontece ao longo de um eixo posicionado longitudinalmente. Os exemplos mais típicos são a rotação da cabeça, que ocorre ao longo do eixo da coluna vertebral, e a rotação do antebraço, que ocorre ao longo do eixo do braço. Ao contrário dos outros movimentos que vimos até agora, a rotação não possui um par antagônico. Entretanto, existem 2 variações opostas de rotação. A rotação lateral, que vira uma estrutura anatômica lateralmente, ou seja, para fora, e a rotação medial, que vira uma estrutura anatômica medialmente, ou seja, para dentro. Nesse momento, faltam algumas poucas coisas para completarmos todos os movimentos que o corpo humano é capaz de realizar. Além dos movimentos que já discutimos, temos que aprender sobre a pronação e a supinação, a circundução, o desvio, a oposição e a reposição e a inversão e eversão. É nessa etapa que a maioria dos estudantes desistem, já que esses movimentos não são tão familiares para as pessoas que estão começando a estudar anatomia. Mas conhecer esses detalhes é o que faz a diferença entre um estudante bom e um estudante excelente, pronto para se destacar. Se você estiver comprometido em aprender anatomia, não vai parar por aqui e vai querer continuar estudando até saber sobre todos os movimentos do corpo. Fazendo isso, você vai ficar confiante de que construiu uma base de conhecimento sólida, que vai abrir caminho para uma carreira promissora. E para aprender sobre esses movimentos menos comuns, basta clicar no link que eu deixei na descrição desse vídeo para acessar um artigo cheio de informações e detalhes sobre todos os movimentos do corpo humano. Estude esse artigo com calma e não deixe de testar seus conhecimentos quando acabar de ler. Pelo vídeo de hoje é isso. Se você achou esse vídeo útil, flexione seu dedo indicador para deixar um like e se inscrever no canal. E se você quer ser notificado sempre que nós postarmos novas dicas de anatomia, é só clicar no ícone do sininho. Até a próxima e bons estudos!